Existem casos que desafiam nossa compreensão sobre a natureza humana, casos que nos fazem questionar até onde pode ir a maldade ou o desespero. O que você está prestes a conhecer não é apenas o caso mais perturbador de 2024. É uma janela para o abismo da psique humana. São Paulo, 15 de março de 2024. Uma sexta-feira que parecia comum para os 12 milhões de habitantes da maior metrópole da América Latina. Mas para Marina Castiano, uma neurocientista de 34 anos, seria o último dia em que seria vista, pelo menos da forma como todos a conheciam. Antes de mergulharmos nos eventos perturbadores que chocaram o Brasil e o mundo, precisamos entender quem era Marina Castellano e por que seu desaparecimento não foi apenas um caso de pessoa desaparecida. Nascida em Campinas, interior de São Paulo, Marina sempre foi considerada uma criança prodígio. Aos 16 anos, já havia sido aceita em 3 universidades internacionais. Escolheu o MIT para cursar neurociência. Aos 25 já tinha um doutorado e havia publicado artigos revolucionários sobre a manipulação de memórias traumáticas. Sua colega, doutora Helena Vasconcelos, do Instituto de Neurociências Avançadas, descreve Marina como alguém extraordinário. Marina não era apenas brilhante, ela era, como posso explicar? Era como se ela enxergasse padrões que ninguém mais conseguia ver. Ela costumava dizer que o cérebro humano era um código que ela estava determinada a decifrar completamente. E acredito que ela estava mais perto disso do que qualquer um de nós imaginava. Quando questionada sobre o projeto em que Marina trabalhava antes do desaparecimento, Helena hesita visivelmente. Eu não tenho autorização para falar sobre isso. O que posso dizer é que era algo revolucionário, algo que mudaria completamente nossa compreensão sobre consciência e realidade. O projeto ao qual a doutora Vasconcelos se refere era conhecido apenas pelo codinome Projeto Morpheus, financiado por uma combinação de verbas governamentais e investimento privado de origem não revelada. O projeto estava envolvido em tanto sigilo que mesmo os familiares de Marina desconheciam sua verdadeira natureza. Carlos Castellano, irmão de Marina, relembra os últimos meses antes do desaparecimento. Ela mudou muito nos últimos 6 meses. Marina sempre foi reservada sobre seu trabalho, mas naquele período era diferente. Ela estava obcecada, passava dias sem dormir. Quando a questionávamos, ela apenas dizia que estava no limiar de algo extraordinário. Não era exatamente medo o que ela demonstrava. Era mais como maravilhada e aterrorizada ao mesmo tempo. Como alguém que descobriu algo magnífico, mas perigoso demais para existir. A última vez que Marina foi vista entrando no Instituto de Neurociências Avançadas foi captada pelas câmeras de segurança às 8h47 da manhã, de 15 de março. Ela carregava sua bolsa usual e uma pasta preta que, segundo testemunhas, nunca havia sido vista com ela antes. Jorge Medeiros, segurança do Instituto, recorda aquele dia. Doutora Marina chegou como sempre, muito pontual. A única coisa estranha foi que ela me pediu para não deixar ninguém subir ao laboratório dela naquele dia. Disse que estava conduzindo um experimento delicado. Não era incomum, então não dei muita importância. Por volta das 14 horas, as luzes do andar dela começaram a piscar. Durou uns 20 minutos. Quando subi para verificar, encontrei a porta do laboratório aberta, vazia. Completamente vazia. O que Jorge encontrou desafiava qualquer explicação lógica. O laboratório de Marina, que normalmente estava repleto de equipamentos avaliados em milhões de reais, estava completamente vazio. Não havia sinais de que os equipamentos tivessem sido removidos. Era como se nunca tivessem existido. O delegado Ricardo Santos, chefe da investigação, admite sua perplexidade. Em 30 anos de polícia, nunca vi nada parecido. Não havia impressões digitais além das de Marina. Nenhuma evidência de entrada ou saída de equipamentos. As câmeras do corredor mostram que ninguém entrou ou saiu daquele laboratório entre 8h47 e 14. É fisicamente impossível. Mas aconteceu. 38 horas após o desaparecimento, algo ainda mais perturbador aconteceu. Carlos Castellano recebeu uma ligação do número de sua irmã. Eu estava em casa quando meu telefone tocou. Era o número de Marina. Atendi imediatamente, gritando o nome dela, perguntando onde ela estava. Mas a voz que respondeu era a voz dela, mas ao mesmo tempo não era. Era como se múltiplas versões dela estivessem falando ao mesmo tempo, em diferentes tons e velocidades. Ela disse: "Eu encontrei a porta, Carlos. A porta sempre esteve aqui, esperando. Não tentem me seguir. O que está do outro lado não é para mentes não preparadas." E então, apenas estática. 5 dias após o desaparecimento, a investigação tomou um rumo que deixaria até os céticos mais convictos, questionando a natureza da realidade. Uma moradora de rua encontrou um caderno preto numa lixeira
a 3 quarteirões do instituto. Quando vimos o nome de Marina na capa, pensamos ter encontrado uma pista crucial, relata o delegado Santos. O que descobrimos dentro ainda me tira o sono. O caderno continha 247 páginas preenchidas com a caligrafia de Marina. O problema? Análises periciais confirmaram que todas as páginas foram escritas simultaneamente. A mesma tinta, a mesma pressão, como se todas as palavras tivessem surgido no papel ao mesmo tempo. Dr. Paulo Mendes, perito em documentoscopia, não consegue explicar o fenômeno. É cientificamente impossível. Cada página levaria pelo menos 20 minutos para ser escrita à mão. Mas os testes são conclusivos. Todas as 247 páginas foram criadas no mesmo instante. O conteúdo do caderno era ainda mais perturbador que sua criação impossível. A doutora Helena Vasconcelos leu alguns trechos. Dia 1 após a travessia. O tempo não funciona aqui como esperava. Posso ver todos os momentos simultaneamente. Meu nascimento, minha morte e infinitas variações entre eles. Dia 7, ou seria -7. Eles me mostraram a verdade sobre a consciência. Somos apenas sombras projetadas em uma parede tridimensional. A verdadeira existência está além. Entendo agora por que ninguém volta. Não é que não possam, é que não querem. Voltar seria como retornar voluntariamente a uma prisão, depois de conhecer a liberdade infinita. 10 dias após o desaparecimento, quando a mídia já havia transformado o caso em um fenômeno nacional, começaram a surgir testemunhas com relatos impossíveis. Uma pessoa afirma ter visto Marina no dia 18 de março, 3 dias após seu desaparecimento. Sei que é impossível, mas juro que era ela. Estava em pé no meio do Parque Ibirapuera, às 3 da manhã. Não se movia, apenas observava o céu. Quando me aproximei, ela se virou e disse: "Ainda não é sua hora de entender." Então, ela simplesmente não estava mais lá. O motorista de aplicativo relatou um encontro ainda mais bizarro. No dia 20, uma mulher idêntica, a Marina, entrou no meu carro. O destino, o próprio endereço, onde estávamos. Ela ficou em silêncio o trajeto todo. Quando chegamos no mesmo lugar de onde saímos, ela pagou a corrida e disse: "Obrigada por me trazer de volta ao início." O valor da corrida no aplicativo: 0 km percorridos, mais 47 minutos de duração. Ao todo, 23 pessoas relataram encontros impossíveis com Marina após seu desaparecimento. Todas passaram por detectores de mentiras. Todas foram aprovadas. No dia 1º de abril, muitos pensaram que era uma pegadinha quando um vídeo surgiu simultaneamente em todas as telas do Instituto, às 11h11 da manhã. No vídeo, Marina aparecia em um lugar não identificável, com uma aparência serena, mas com algo inquietante nos olhos. Se vocês estão vendo isto, significa que o protocolo foi ativado. Eu não fui sequestrada. Não estou morta. Não no sentido que vocês compreendem morte. O projeto Morpheus foi um sucesso além de nossas mais ambiciosas projeções. Descobrimos que a consciência não é gerada pelo cérebro. Ele é apenas um receptor, como um rádio, sintonizando uma frequência. E eu encontrei uma forma de mudar a estação. Onde estou agora? A pergunta correta seria: quando estou? Ou melhor ainda, em quantos lugares estou? A resposta para todas é: em todos e em nenhum. Não tentem me seguir usando meus métodos. O que encontrei aqui é maravilhoso, mas a mente humana não preparada se fragmentaria em infinitas possibilidades. Eu me preparei por anos. Mesmo assim, mal consigo manter minha coesão. Altrazaki, nem tanto. Eles me contaram sobre as regras, sobre o porquê do véu entre as dimensões. Não é para nos proteger do que está aqui, é para proteger o que está aqui. The end. A transmissão continuou com voz distorcida. Gravei esta mensagem em 72 temporalidades diferentes, para garantir que chegasse. Cada versão de mim sacrificou algo para isto. Por favor, destruam minhas pesquisas. Queimem tudo. O conhecimento que descobri não deve exis. E então, corte abrupto. O que o público não soube até agora é que uma investigação paralela estava sendo conduzida por uma agência governamental. Um agente identificado apenas como Silva revelou informações perturbadoras. Marina Castellano não foi a primeira. Nos últimos 50 anos, documentamos 17 casos similares ao redor do mundo. Cientistas brilhantes que chegaram muito perto de algo que não deveriam ter descoberto. Todos desapareceram em circunstâncias impossíveis. Sabemos o suficiente para entender que algumas portas devem permanecer fechadas. Marina abriu uma dessas portas. O problema é que, uma vez aberta, não temos certeza se conseguimos fechá-la novamente. Imagens de satélite revelaram anomalias energéticas no Instituto,
nos dias seguintes ao desaparecimento. Flutuações que não correspondem a nenhum fenômeno conhecido pela física convencional. Um mês após o desaparecimento, um fenômeno ainda mais perturbador começou a ser relatado. Pessoas que nunca conheceram Marina começaram a ter o mesmo sonho. Múltiplas vozes relataram experiências idênticas. Ela estava em pé, numa sala branca, infinita. Me disse que a realidade é apenas uma das frequências. Mostrou-me uma equação que resolvia tudo, mas quando acordei, havia portas, milhares de portas, e ela disse para não abrir nenhuma. Dr. Roberto Lema, especialista em neurociência dos sonhos, documentou o fenômeno. Registramos 1.247 casos de pessoas relatando o mesmo sonho, com Marina Castellano. A probabilidade estatística disso ocorrer naturalmente é tão pequena que nem temos números para expressar. É como se ela estivesse transmitindo de onde quer que esteja. Exatamente 45 dias após o desaparecimento, às 3h33 da madrugada de 30 de abril, algo impossível aconteceu. Jorge Medeiros estava fazendo sua ronda quando ouviu um som vindo do laboratório de Marina. Era um zumbido grave, quase subsônico. Quando abri a porta, tudo estava de volta. Cada equipamento, cada papel, exatamente como estava antes. Mas havia algo mais. No centro do laboratório, flutuando a 30 centímetros do chão, havia um cubo perfeito, de aproximadamente 10 centímetros. Sua superfície parecia absorver a luz, em vez de refleti-la, e emanava um calor impossível, simultaneamente queimando e congelando ao toque. Tentamos de tudo para mover ou analisar o objeto, explica o delegado Santos. Nada funcionou. Ferramentas quebravam ao tocá-lo. Equipamentos eletrônicos falhavam ao se aproximar. E então, depois de exatas 72 horas, ele simplesmente desapareceu. Como tinha aparecido. Mas deixou algo para trás. Gravada no piso de concreto, como se tivesse sido derretida na própria estrutura molecular, estava uma mensagem. A primeira de muitas: o véu está fino, preparem-se. O desaparecimento de Marina deixou marcas profundas em sua família. Carlos relata experiências perturbadoras. Depois daquela ligação, comecei a ter experiências. Vejo Marina em reflexos, mas quando me viro, não há ninguém. Às vezes, escuto sua voz vindo de eletrônicos desligados. A sobrinha de Marina, que ela adorava e visitava frequentemente, desenvolveu marcas inexplicáveis após o desaparecimento. Símbolos que surgem e desaparecem em sua pele, sempre no mesmo padrão. A doutora Amanda Torres, dermatologista, não encontra explicação. As marcas aparecem do nada, permanecem por exatamente 11 minutos e 11 segundos, depois desaparecem sem deixar traços. Fizemos biópsias durante o fenômeno. O tecido é normal, mas as células parecem vibrar numa frequência que nossos equipamentos não conseguem medir adequadamente. 2 meses após o desaparecimento, uma descoberta nos computadores do Instituto trouxe mais questões. Miguel Ferreira, especialista em recuperação de dados, encontrou arquivos que haviam sido deletados e sobrescritos 77 vezes. Era como se alguém menos, ou algo, quisesse garantir que nunca fossem recuperados. Mas com técnicas extremamente avançadas, conseguimos recuperar fragmentos. Os arquivos continham o que parecia ser um mapa. Não um mapa geográfico, mas um mapa de realidades. Havia coordenadas que não fazem sentido em nosso sistema de 3 dimensões. E havia nomes, centenas de nomes de pessoas, algumas desaparecidas, outras com datas futuras ao lado. A mais distante é de 2157. O nome de Marina estava lá, com a data exata de seu desaparecimento. Como sempre acontece com casos inexplicáveis, surgiram grupos que viram significado divino no desaparecimento. Um líder de culto afirmava: Marina não desapareceu. Ela mostrou-nos o caminho para transcender esta realidade limitada. O delegado Santos expressou preocupação. Já impedimos 3 tentativas de suicídio coletivo relacionadas ao caso. Esses grupos acreditam que podem atravessar como ela. Exatamente 3 meses após o desaparecimento, todas as televisões, computadores e celulares, num raio de 5 quilômetros do Instituto, transmitiram simultaneamente uma nova mensagem de Marina. Mais fragmentada, o tempo está se esgotando. Não para mim. Para vocês. Eles sabem sobre nós agora, sobre nosso mundo. A curiosidade deles foi despertada. Tentei servir de escudo, mas sou apenas uma. Eles são incontáveis. Existem em estados que sua mente não pode processar. A porta que abri, outros estão tentando alargá-la. Se conseguirem, as leis da física que mantêm seu mundo coeso começarão a se desfazer. Há uma solução, mas o preço. Encontrem o protocolo Ômega, está no cofre 77.
B. A menção ao protocolo Ômega desencadeou uma operação secreta. O agente Silva revelou. Era um plano de contingência desenvolvido por Marina meses antes, como se soubesse o que poderia acontecer. Continha instruções para criar um campo de estabilização dimensional. Não tivemos escolha. As anomalias estavam se intensificando. A realidade estava glitchando. A ativação do protocolo teve consequências inesperadas. Por 11 minutos e 11 segundos, as leis da física foram suspensas em São Paulo. Testemunhas relataram. O céu ficou roxo. Senti como se estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Vi pessoas mortas caminhando nas ruas. 4 meses após o desaparecimento, Carlos recebeu uma visita impossível. Era 3h33 da manhã quando a campainha tocou. Era Marina, ou algo que parecia com ela. Estava diferente. Mais velha e mais jovem ao mesmo tempo. Seus olhos eram como janelas para o vazio infinito. Ela disse apenas: está feito. O sacrifício foi aceito. Vocês têm mais tempo agora. Então ela se dissolveu. Literalmente. Documentos vazados revelaram a verdadeira extensão do projeto Morpheus, uma fonte anônima explicou. Não era sobre estudar a consciência, era sobre contactar inteligências não-humanas, em dimensões paralelas. Marina não foi a primeira a conseguir, mas foi a primeira a sobreviver ao contato inicial. Ela se ofereceu como guardiã, uma barreira viva entre nosso mundo e o deles. Um mês atrás, a família descobriu diários secretos de Marina. As entradas revelavam sua decisão. Eles me mostraram o que acontecerá se a barreira cair. Bilhões de realidades colapsando. Descobri o método. Posso me tornar a fechadura que mantém a porta trancada, mas não haverá volta. M3 Messes. Quando o alinhamento estiver correto, farei o que precisa ser feito. As evidências físicas continuam inexplicáveis. Dra. Patricia Wong, física de partículas, descobriu partículas no laboratório dela que não deveriam existir em nosso universo. Elas parecem estar conscientes, formam sempre o mesmo padrão, uma espiral infinita. E no centro, ampliando o suficiente, parece haver uma figura humana. A silhueta lembra Marina. 6 meses se passaram. O caso criou ondas globais. O delegado Santos admite: não podemos declarar a Marina morta, porque não há corpo. Não podemos declará-la viva porque o conceito talvez não se aplique. Criamos uma nova categoria: existência indeterminada. Fenômenos continuam. Uma testemunha relatou. Todas as calculadoras da escola mostraram a mesma equação simultaneamente. Quando invertemos a imagem, forma o rosto de Marina. Investigações revelaram que casos idênticos ocorreram globalmente no mesmo dia. 7 cientistas desapareceram em circunstâncias impossíveis, todos deixando mensagens sobre guardar a porta. A sobrinha de Marina demonstra conhecimentos impossíveis. Desenha equações quânticas perfeitas. Diz que tia Marina mora entre os segundos agora, e que está tecendo a realidade para nos manter seguros. Há uma semana, um evento mundial deixou claro que a história continua. Por exatamente 1 minuto, às 11h11, todas as pessoas no planeta tiveram a mesma visão de uma mulher flutuando no vazio, segurando uma porta fechada contra criaturas tentando passar. No dia das bruxas, o laboratório reapareceu novamente. Jorge encontrou Marina flutuando em posição de lótus, translúcida, feita de luz sólida. Ela falou: o primeiro teste foi superado. Preparem-se para o segundo. Eles aprenderam, adaptaram, precisarei de ajuda. Deixou um novo caderno com instruções para encontrar outros que possam atravessar e ajudar. A primeira página dizia: o sacrifício de um não será suficiente para o que está por vir. O caso de Marina Castellano não é apenas perturbador. É um lembrete de que nossa realidade é mais frágil do que imaginamos. Em algum lugar, entre as dimensões, Marina continua sua vigília eterna. As autoridades classificaram o caso. A mídia foi instruída a parar de cobri-lo. Mas as evidências continuam surgindo. Na última página do novo caderno, uma mensagem vibra ao ser lida. A realidade é um acordo coletivo. Quando muitos param de concordar, ela começa a se desfazer. Não procurem a verdade além do véu. Algumas portas, uma vez abertas, consomem mundos inteiros. Marina Castellano continua oficialmente desaparecida. 127 pessoas relataram contato com ela. 23 cientistas desapareceram em circunstâncias similares. O instituto foi permanentemente fechado. O projeto Morpheus nunca existiu oficialmente. E numa transmissão final, apenas em áudio, a voz de Marina sussurra: se você leu até aqui, você foi marcado. Não se preocupe. É apenas para que possamos encontrá-lo quando precisarmos de mais guardiões. A segunda onda está chegando. E desta vez, uma pessoa não será suficiente. Até breve.
Esta história representa nossos medos mais profundos sobre o desconhecido. Em um mundo onde a linha entre o possível e o impossível se torna cada vez mais tênue, talvez existam algumas portas que devam permanecer fechadas, alguns conhecimentos que não devam ser descobertos, e alguns sacrifícios grandes demais para serem compreendidos. O verdadeiro horror não está no que sabemos, mas no que suspeitamos existir, além do véu da nossa percepção limitada.